Olá, você pode fazer parte da comunidade que toda semana estuda a Bíblia comigo no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Nós temos muito conhecimento, muita informação para você ali da Palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia como nunca tinha lido até esse momento. Ali você terá várias informações, introdução às línguas originais em que a Bíblia foi escrita, sorteios, porque nós já levamos pessoas para Israel que eram alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Só está faltando você. O que você espera então para fazer parte dessa grande comunidade? Clique aqui e faça sua matrícula hoje mesmo. Eu espero você na nossa próxima aula. El Olam. El Olam e Elohim. Então, aí que tem uma coisa interessante. A palavra El ou Elohim, elas estão interrelacionadas. El é uma palavra que quer dizer Deus, mas com o sentido de força e de poder. E Elohim também. Elohim é uma palavra curiosa. Mas é um sufixo, como é, por exemplo, nome de anjo aqui? Não. É uma maneira, vamos dizer, mais simplificada de falar sobre divindade. Havia um Deus no panteão cananeu que é chamado de El. Tá? Só El. Mas a ideia... É o pai de Baal, inclusive. A ideia de divindade. Isso é uma coisa interessante. Os mais críticos vão fazer isso, dizer, olha... o nome sagrado de Deus vem de uma tradição, o nome Elohim vem de outra tradição, e eles aparecem unidos, um está ligado mais ao Reino do Norte, outro está mais ligado ao Reino do Sul, e aparecem ali. Na verdade, os dois estão fazendo referência a um Deus percebido na sua proximidade, na sua relação de aliança, né, que é exatamente o nome sagrado, e Elohim é um termo genérico. Então, se você pegar pessoas muito críticas, vão dizer, na verdade, esse Deus de Israel era um Deus lá dos midianitas, que eles pegaram lá no deserto. E a falta de entendimento dessa realidade é que o pessoal tem que entender que o povo de Israel não caiu das nuvens, não veio de uma realidade metafísica. Abraão veio da Mesopotâmia, então é claro que tem elementos na cultura israelita antiga que tem semelhança, que tem relação, porque nós estamos no mundo semítico. E o fato de você ter culturas que parece que ter alguma coisa semelhante aos israelitas, você pode argumentar para o lado que você quiser. Se você for um crítico cético, você vai dizer, tá vendo? O israelita não tem nada dele, ele pegou dos outros. Ou você pode dizer, não, tá vendo como Deus estava preparando a coisa para trazer a revelação completa? Então há elementos no Antigo Oriente Próximo que apontam para uma realidade que vai se manifestar em plenitude no contexto de Israel na Bíblia. Porque Deus não é um Deus exclusivamente israelita, ele é o Deus de toda a terra. Então, o que a gente vai perceber? Que apesar desse ele ser um termo utilizado, por exemplo, no contexto cananita, e é uma palavra geral no contexto semítico para divindade, é usado para Deus, e curiosamente, Elohim é uma forma plural masculina. A terminação im no hebraico é plural masculino. Agora, significa deuses? Então, Deus é como lápis. Lápis é plural ou singular? Férias. Pires. Entendeu? Férias. A mesma coisa. Óculos. Então, agora, a coisa curiosa é que Elohim é uma forma pluralizada, né? E o verbo que concorda com ele fica no singular. Então. Vaiomer, como dizer, o deuses. É Vaiomer Elohim, por exemplo, em grego. Disse Deus. E disse Deus. Se eu for pegar o pé da letra, você disseram os deuses. Mas não é. Mas não é, disse. Mas então, Bara Elohim, criou Deus. Mas quando são deuses, o verbo fica no plural. Entendi. Entendeu? Então você tem, por exemplo, Elohim Acherim, né, outros deuses. Aí aparece a forma dessa maneira. Então a coisa curiosa, e aí você tem uma discussão... Mas o que a gente entende por isso? Você tem uma discussão enorme nessa história, porque a gramática hebraica, né, mais aprofundada, ela permite o que a gente chama de uma série de interpretações do uso do plural. Você tem um plural, por exemplo, que é um plural de grandeza, magnificente, né? Então, um plural intensivo. Quando você escreve assim, atenciosamente, né, nós escrevemos, e você está dizendo isso. Esse plural do português não é um plural literal. Então, alguns vão dizer, por exemplo, não, quando Deus usa o plural na Bíblia, ele está convocando os anjos. Não, ele está fazendo plural majestático. O plural majestático, ou de intensidade, tem uma série de coisas. Agora, o que é curioso é que você tem Elohim, forma plural, verbo no singular. Você tem Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você tem Isaías capítulo 6, isso é Gênesis 1, 26. Você tem Isaías capítulo 6,
Deus dizendo, né, ali, e ele pergunta para Isaías, quem há de ir por nós? Aí Isaías responde, eis aqui. Então Deus chama a si mesmo de nós, e até Gênesis 3:22, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então esses elementos... Tem aqui, façamos o homem... a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nascer Adam Betsalmeinu Kidmuteinu. Então, aí o que acontece? A discussão é que, mesmo que o Antigo Testamento não vá trazer explicitamente nem qualquer referência direta à triunidade divina, você tem indícios nítidos de que nessa unidade divina reside algum tipo de pluralidade, porque são vários elementos. Três, por exemplo, enviados ou anjos do Senhor aparecem em Gênesis 18 para falar com Abraão. E quando um deles fala com Abraão, aparece o nome sagrado. E disse, né, o Hashem, o Yehová, para Abraão. Então esses elementos mostram aquela questão, qual é a grande discussão da história da filosofia e da história da fé? É como é que a gente lida com a unidade e diversidade do universo. O mundo tem alguma substância que une e que dá sentido a toda essa diversidade. O que acontece? Somente no Deus revelado, na tradição completa de Antigo e Novo Testamento, você tem um ser divino que ao mesmo tempo é um e diverso. Nesse mistério de uma unidade de ser que subsiste em três pessoas distintas. Então é muito interessante. Então, mesmo o Antigo Testamento não tendo isso, a coisa caminha nessa revelação plena no Novo Testamento. Por isso que Mateus termina o livro dizendo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem, mesmo que a pessoa tenha, o Rodrigo tem razão de tentar colocar, né, a trindade numa linguagem, entre aspas, simplificada, sim, como se fosse uma aritmética simples, a coisa é mais profunda. E o sentido de Elohim mostra Deus como poderoso, como forte. Às vezes o termo, quando usado como adjetivo, pode ter esse sentido de uma força muito grande, e também mostra Deus numa situação onde você tem uma ênfase maior em transcendência, enquanto o nome sagrado dá uma ideia de proximidade e de imanência. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, por isso que eu gosto quando essa questão dos 72 nomes são mais entendidos como títulos reveladores de Deus. Porque pela cultura atual o nome também pode aprisionar. Claro. Você entendeu? Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Rogério Vilela. Pronto, você não é Luiz Saião, você é Rogério Vilela. Já sei, o seu CPF é esse, o seu RG tá aqui. Então, não, aí fica essa briga. Não, mas Deus é El Shaddai, ou Adonai, ou o rei lá, aquela coisa toda e tal. Eu prefiro dizer que são títulos reveladores de Deus. Ou seja, Deus se manifesta por esses títulos, que ele é bondoso, ele é compassivo. E eu lembro da luta dele com Jacó lá. Ele falou assim, por que perguntas pelo meu nome que é maravilhoso? Olha, eu vou revelar, mas não é isso que você está pensando. Aí tem uma coisa curiosa aqui, eu até não sei se o Saião vai concordar comigo, vai discordar. No Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos um problema gramatical aqui, que para mim só pode ser explicado se eu entender o nome próprio de Deus revelado aqui no capítulo 1, versículo 1. Porque no Gênesis capítulo 1, versículo 1 está assim, Bereshit bara Elohim. Para eu traduzir isso gramaticalmente da maneira correta, tem que ser em princípio, criou Deus os céus e a terra, nunca no princípio. Qual a diferença? Porque não tem artigo ali, não tem artigo. Em princípio? Em princípio, num princípio qualquer. É porque se tiver o artigo... no princípio é um princípio, teve princípio. Não, então, se for um artigo explícito, seria Bareshit. Bareshit, e não Bereshit. Esse é o ponto. Pentateuco samaritano traz Bareshit. Exatamente. Bareshit. Ou seja... Esse é o nome... Elohim. Aquelas bolinhas embaixo... São vogais. Que foram criadas pelos maçoretas. Porque lembra que o hebraico tem 22 consoantes, não tem vogais. Isso aqui é um shivá composto. Quer dizer, uma vogal longa como lá. se fosse um ezinho, né? E aquele
lá em cima Rolem. o Rolem, Tá. que seria como se fosse a letra O. E tem o Hiregadol faltando um pontinho embaixo. Ô, Leni, se eles estiverem inventando tudo isso, cara, eu tô Não tem acreditando. como provar, né? Eu tô Rapaz. acreditando muito. Esse é um Halloween, um Rolavá, um Halloween, um Trová, um Tortonado. Eles estão falando as palavras. Eu tô acreditando tudo, velho. Ainda bem que não é uma tatuagem, né? É, Eu já vi. é, imagina. Mas olha que interessante, voltando à questão do Gênesis. Literalmente aqui, se eu pegar pela gramática, você falando qual que é a diferença, que pela gramática a tradução tá errada. Entre em e nos, que tá falando. É um pouco discutível, mas tudo bem. Porque, por que não está em princípio? E engraçado, ou curioso, que nenhuma tradução, nem mesmo a tradução judaica do inglês, aquela Bíblia judaica, traduz como em princípio. In the beginning, porque gramaticalmente, é como ele falou, para ser no princípio, deveria ser Bereshit, e não Bereshit. Mesmo quando os copistas maçoretas, que são esses judeus da Idade Média que criaram esses pontinhos para facilitar a pronúncia, Sim. porque senão se só tinha vogal, como é que ia ler aquilo? Cada né? um vai ler de uma forma. Então na época bíblica não tinha esses pontinhos que ele mencionou. O patá, o rolem, não. Isso foi na Idade Média. Então eu vou botar esses pontinhos que equivalem às vogais. Mesmo esses judeus maçoretas, eles não mudaram aqui a tradução, mas entenderam que era no princípio. Aí tem um comentário muito interessante do próprio... nossa, me ajuda agora, o Rash. O Rash. Que ele fala que o exegeta, famosíssimo, o Rashi era para os judeus como Saião aí para os hebraístas, sabe? Não, mas ele era muito respeitado mesmo. A referência maior referência, como mais do que Maimônides, que Maimônides era muito filosófico. Mas em termos de exegese da Bíblia hebraica é o Rashi. O Rashi coloca uma coisa interessante que aqui só tem um jeito de ser no princípio, se for um nome próprio. Porque no hebraico, na gramática hebraica, nome próprio não admite artigo. Então, em português eu posso falar assim, olha, o Saião vai falar primeiro. Em hebraico eu não falo o Saião. Saião vai falar primeiro. Vou até falar primeiro, o Saião vai. Entendeu? O Saião não tem. Saião, entendi. Não precisa de artigo. Aí, a única maneira disso aqui ser lido como no princípio é se eu entender Reshit como um nome próprio, que aí não precisa realmente do artigo. Aí eu posso dizer Bereshit e continua sendo no princípio, que eu estou falando de um nome próprio. Agora, o que seria esse nome próprio? Aí eles colocam que esse princípio aqui é a palavra de Hashem, que já tem um nome e que ele cria através dessa palavra. Aí, curioso isso. Então esse princípio aqui é o nome próprio. Agora já saí do Rashi, agora já é o Rodrigo falando. Então é uma pessoa. É uma pessoa. Em alguém chamado princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí é curioso que quando você vai no hebraico, a palavra Reshit, ela vem da raiz Rosh, cabeça, que você pode entender como sendo primeiro, principal, primazia, primogênito, princípio. Aí Paulo, que sabia hebraico melhor do que nós, ele vai fazer um desdobramento disso no livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1, que ele vai pegar todos os significados possíveis da palavra Reshit e vai aplicar a Cristo. Ele fala assim, olha, ele, Deus Pai, né, nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão, a redenção dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, ele Cristo. O primogênito de toda a criação. Então o primogênito não é porque Cristo foi o primeiro criado, como alguns pensam. Ele é o primogênito que foi o primeiro criado, não. Ele é o primogênito que aqui Paulo começa, escrevendo em grego, a destrinchar os possíveis significados de Reshit com a raiz Rosh. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, o primeiro.
Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, Rosh, do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, Reshit, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aí completa isso com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, onde João, como ele falou, ele joga nos dois times aqui, ele dialoga com o Heráclito, com os gregos e também com o mundo hebraico. No princípio era o verbo. Interessante que João não escreve no princípio estava o verbo. O verbo estava lá no princípio, não. O princípio se identifica com o verbo. Aquele que nós chamamos de Logos, de Davá, ou Memra, como você falou, ele é o princípio. O princípio, mais do que simplesmente um ponto no tempo, é uma pessoa que dá início ao próprio tempo.